Olá, crianças! Olá, irmãos! A paz do Senhor! Quero cumprimentar a amada Igreja do Senhor Jesus nesta noite. Fala, Teresa. A paz do Senhor! Estamos aqui agradecidas a Deus por esse convite tão especial que temos recebido para falar um pouquinho sobre confiança, sobre o tema desta noite, sobre confiar em Deus. É um desafio muito grande, né, neste momento, principalmente que nós estamos vivendo, onde nós fomos colocados todos de repente dentro das nossas casas, impedidos de sair muitas vezes, né? Agora vendo uma certa liberação, mas algumas vezes impedidos de sair. Então agora, nesse momento, mais do que nunca, Deus nos prova a confiar nele, a colocar a nossa fé em prática. E nessa noite eu quero fazer uma breve reflexão com todos vocês, e no versículo que foi colocado como tema para o culto desta noite, que está no livro de Isaías, capítulo 26, e o versículo 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E esse em ti é Deus, confiar em Deus, confiar no Senhor nosso Deus. E eu fiquei pensando, parei para pensar e vi que muitas vezes é tão fácil para a gente confiar em uma palavra que alguém nos fala. É tão fácil a gente confiar quando alguém diz alguma coisa pra gente, né? Quando alguém diz assim, eu vou te dar um presente. Aí a gente acredita, fica animado, né? Quando a mãe diz, olha, eu vou ali, vou trazer um presente pra você. Você confia. E muitas vezes nós só confiamos porque é alguém que nós estamos vendo. Mas só que as pessoas, os seres humanos, eles são falhos. Nós temos que colocar nossa confiança, nossa fé no nosso Senhor Jesus, em Deus. E para ilustrar essa confiança, eu trago para vocês hoje a história de um homem que ele foi colocado à prova. Ele foi colocado à prova e o nome dele é Naamã. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês enquanto eu ilustro esse momento, tá certo? E na história de hoje, vamos falar sobre Naamã. A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 5, dá algumas características sobre esse homem. Ela diz que esse homem, ele era um homem valoroso, era um homem forte, ele era muito poderoso, era um homem muito respeitado, mas a Bíblia também diz assim, porém, ele era leproso. Sabe quando alguém te dá várias características, vários elogios? Sabe assim, ela é inteligente, ela é bonita, ela é esperta. Então essas eram as características de Naamã. E a Bíblia diz que ele era leproso. Você sabe o que é lepra? Lepra é essa doença, olha, que era muito comum antigamente, e deixava o corpo da pessoa cheio de feridas, assim, olha. E as pessoas ficavam muito tristes. Houve uma época que as pessoas que eram leprosas, elas nem podiam conviver juntamente com sua família. Quando elas eram descobertas com essa doença, eles tinham que se esconder, eles eram expulsos das cidades, tá? E Naamã era esse homem poderoso, era um homem que as pessoas respeitavam muito, porém a Bíblia diz que ele era leproso. E na casa de Naamã havia uma menina que era serva da esposa dele. Ela ajudava, ela fazia as coisas em casa para a esposa dele. E um dia ela falou assim, como eu queria que o meu Senhor tivesse na presença do homem de Deus. E sabe quem era esse homem de Deus, crianças? Ele se chamava Eliseu. Olha só, já pensou a pessoa ser conhecida como
o homem de Deus, a mulher de Deus, a criança de Deus, significa que é aquele que faz a vontade do Senhor, é aquele que Deus usa. E Deus usava muito Eliseu, e essa menina sabia também dessa característica do servo do Senhor. E quando Eliseu soube de Naamã, de como Naamã vivia, triste com essa lepra no corpo dele, Eliseu pediu para que um dos seus mensageiros fosse até Naamã e dissesse para ele que era para ele se banhar no Rio Jordão. Isso mesmo, Eliseu disse: peça para ele ir até o Rio Jordão e diga para ele que é para ele mergulhar 7 vezes. Quando o mensageiro chegou até Naamã para dar esse recado que Eliseu tinha mandado, Naamã ficou furioso. Ele ficou furioso e ele falou assim, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Ele falou assim: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha só, crianças, Naamã estava pensando que Eliseu ia vir até ele, ia tocar nas feridas e ele ia ficar curado. Só que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, não. As coisas são do jeito que Deus quer, na hora que Deus quer, tá certo? No tempo dele, para todas as coisas há um tempo e um propósito. Então Naamã ficou muito chateado e ele ainda disse assim: eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? E no versículo 12, ele diz assim: porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, não são melhores do que as águas de Israel? Será que eu não posso me banhar naqueles rios? Tem que ser no Rio Jordão? E sim, tinha que ser no Rio Jordão. E um dos seus servos falou assim: meu senhor, se ele tivesse pedido para o Senhor fazer alguma coisa grandiosíssima, então por que o Senhor não vai lá? Eu acredito que Naamã pensou assim: vou lá, não me custa nada. E assim eles foram. Ao chegar lá, ele entrou no Rio Jordão e mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E aí, crianças, vocês teriam insistido? Vocês teriam continuado mergulhando se ainda não tivesse visto o resultado? Teriam insistido? Naamã continuou insistindo. Mergulhou 6 vezes. Quando ele mergulhou a 7ª vez, que ele levantou, eles não podiam acreditar. Todos ficaram admirados. A Bíblia diz que a pele de Naamã ficou limpa, lisinha, como a pele de um menino. É assim que a Bíblia fala. E eles viram ali o milagre de Deus na vida de Naamã. Eles aprenderam ali a confiar no Senhor, no Deus de Israel. Ele diz no versículo 15: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Então eles aprenderam a confiar no Senhor. Tá vendo, crianças? Então é assim que o Senhor espera de nós, que nós colocamos a nossa fé em prática e que nós confiemos nele. Então não importa o que você está precisando, porque no momento em que nós estamos vivendo, como eu já falei para vocês, a nossa fé foi colocada à prova, a nossa confiança em Deus, a preocupação
não só das crianças, porque eu sei que as crianças também se preocupam. Quando eu era criança, eu ficava preocupada, será que o meu pai vai conseguir um emprego para comprar o alimento para casa? Então eu sei que as crianças se preocupam, mas os papais e as mamães também, né? Em quem nós temos posto a nossa confiança? Será que a nossa confiança está nos governantes? No que os governantes falam? Ou será que a nossa confiança está em Deus? A gente se preocupa com o físico, com a saúde mental, a gente se preocupa no bem-estar dos nossos filhos, a gente se preocupa em estar bem para poder trabalhar, para poder manter a casa. Então nós temos muitas preocupações e muitas ansiedades, mas o Senhor nesta noite diz que nós devemos colocar a nossa confiança nele e acreditar que ele pode fazer todas as coisas. O que é impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor, e ele pode fazer no tempo dele, do jeito dele, segundo a vontade dele, tá certo? Então, um grande abraço a todos, eu agradeço a oportunidade